A gente está no nosso segundo encontro, certo? De física. E a gente vai assistir um videozinho agora. É pequenininho, viu, gente? Prometo. É só para dar uma revisada nos conceitos iniciais da aula passada. Porque como já fazem 15 dias, né? Deixa eu aceitar alguém. Aí a gente, como já faz 15 dias, a gente dá uma revisadinha só para esclarecer melhor as coisas. Ficou mais alguém? A Mais alguém? transmissão do som. Todo som é produzido por uma vibração. Vibração é o movimento para frente e para trás de um objeto. Quando se fala, vibrações são geradas pelas cordas vocais na garganta. Você só escuta quando a energia sonora chega a seus ouvidos. Mas como a energia do som viaja? Sabe como isso funciona? Alguém falou? Professora, o áudio para mim aqui tá ruim do vídeo. A transmissão do som. Ups, peraí. Tá ruim o áudio, é? Pra mim tá ruim, tipo, o Desligando áudio. o microfone da senhora, da entendeu? Não entendi nada. A senhora desligando o microfone da senhora daí, onde tá aparecendo a senhora, e deixando só o da apresentação, fica melhor. Ah, É porque tá dando retorno, professora. então Dois sons. vamos resolver, peraí. A transmissão do som. Todo som é produzido por uma vibração. Peraí. Vocês estavam ouvindo agora? A senhora tem que abrir o áudio da apresentação, professora. Eu tentei fazer isso, mas não abriu. Diz que tipo tá bloqueado. Como é que abre? Uma coisa. Gente, eu vou deixar isso quieto. Porque não tá funcionando. Eu fico apertando aqui no áudio, porque tipo, dá pra ver que ele tá fechado. Mas eu não consigo liberar, sabe? Então, eu vou postar pra vocês esse vídeo lá no Google Sala de Aula pra vocês assistirem, tá bom? Sim, eu ia perguntar isso mesmo. Então eu vou deixar lá pra vocês e vocês assistem de lá. Porque esse negócio parece que não vai dar muito certo. Vai-se embora, rapaz. Quem tá falando com tu? Ok. Então agora a gente vai começar o estudo matemático das ondas, tá certo? Ih, chegou mais alguém. Vamos lá. Notícias. O computador tá maluco. O que é que a gente vai estudar numa onda transversal? A gente vai estudar as propriedades dela, certo? A gente vai aprender agora o que é a amplitude da onda e algumas outras coisas mais. A amplitude da onda já estava no desenho, certo? Que eu peguei na internet. A amplitude da onda é essa altura aqui, tá vendo? Essa altura que ela tem. Então, vamos dizer assim, tanto que a ondulação positiva, a altura que essa ondulação positiva tem, e também a altura dessa amplitude negativa. Então, tanto faz se você vai medir a ondulação para baixo do eixo ou para cima do eixo, certo? Mas a amplitude vai ser só essa ondulação do eixo, que é do eixo, ou vai ser a altura do eixo para cima ou do eixo para baixo, certo? A amplitude é só essa porção que passa para cima ou para baixo, tá bom?
Deu para entender o que é amplitude? Eu vou só pedir, né, para vocês falarem, porque não vou estar olhando o chat agora, né? Então, Professora, você repete só a última parte, porque cortou aqui meu áudio. sim, que a amplitude da onda vai ser essa ondulação dela, certo? A altura para cima ou para baixo do eixo. Tanto faz o que você escolher para medir. Vai ser aquele que é mais conveniente para o problema ou o que você escolher, tá certo? Mas é um Sim, ou outro. entendi. Ou a altura para cima ou a altura para baixo. Então, essa é a amplitude que eu quero que vocês aprendam a identificar. Amplitude. Tá dando uma falhada aqui na hora de escrever. Eu acho que é por causa da gravação do OBS. Então, amplitude, geralmente, a gente representa pelo A maiúsculo, tá certo? Tem também, que eu quero que vocês, olhando para uma onda dessa, identifiquem, é o ciclo da onda. Também quero que vocês aprendam a identificar o ciclo da onda. Ou oscilação dessa onda. Tá certo? Então, eu quero que vocês agora aprendam a identificar o que é um ciclo completo de uma onda ou uma oscilação completa. Que vai ser isso aqui. Eu vou mudar para o marca-texto, que fica melhor de marcar aqui. Então, ó, o ciclo de uma onda vai ser, por exemplo, a onda é gerada por uma fonte, né? Ela é gerada por uma fonte e o ciclo completo vai ser quando essa fonte estiver no ponto de equilíbrio, que corresponde aí ao eixo, tá certo? Estiver no ponto de equilíbrio, subir, descer de novo e voltar para o ponto de equilíbrio, voltar para o eixo. Então, quando ele faz esse movimento de sobe, desce e depois volta para o ponto inicial, a gente completa uma oscilação, ou seja, um ciclo. Vai ser isso aqui, ó. Tá no ponto, tá vendo? Tá no eixo, sobe tudo, depois desce tudo e para de novo onde estava o eixo. Tá certo? Então, uma oscilação completa é isso. Sobe, desce e para no eixo de novo. Deixa eu aceitar mais alguém que entrou. Bora lá. Então, essa aí é um ciclo completo da onda ou uma oscilação da onda, tá certo? Em termos mais práticos, vocês podem perceber que é uma oscilação positiva mais uma oscilação negativa, tá certo? Tá dando para entender? Tá. Sim. Então, nessa onda aqui que a gente tem nesse desenho, a gente tem quantas oscilações? Ou quantos ciclos? Completo, não? Como é? A gente tem apenas um ciclo. Faz sentido a resposta. Faz sentido porque aqui parou aqui, né? Falta esse finalzinho. A gente tem um completo, aí a gente vem para cá e antes de completar outra oscilação termina, né? Só que se a gente prestar atenção, a gente tem a continuação aqui, ó. Pum. Então, a gente tem dois ciclos. Se a gente pegar esse restinho que falta desse lado. Perceberam? Entenderam? No caso, se tiver faltando, tiver um pedaço do outro lado, pode completar. Se tiver um pedaço do outro lado, né? Aí dá para pegar. Então, esse aqui seria o ciclo 1. Vixe, ficou horrível dessa cor. Mas eu pensei em deixar igual ao da tinta. Mas esse aqui ficou horrível. E esse aqui é o ciclo
2. Certo? Certo. E epiteto na química e pega emprestado na matemática, até na física agora. Pega emprestado até na física. Licença, professora. Pode falar. Não pedindo pra entrar. Tem aluno pedindo pra entrar. Tem? Ó, deixa eu botar lá. Não tá aparecendo aqui, não. Fala pra enviar de novo. Vou ficar esperando aqui pra ver. Será que era a Emily? Porque ela acabou de sair da reunião. Késia, acabou de chegar. Era a Késia que queria entrar? Eric também. Era, professora, obrigada. De nada. Eric também? Eric, eu acho que entrou. Acho que foi ele que eu aceitei antes dela. Então, vamos lá. Vamos seguir. Então, nessa onda aqui, certo? Eu queria que vocês aprendessem a identificar tanto a amplitude como o ciclo completo da onda, ou oscilação completa da onda, em uma onda transversal, que a gente sabe que ela se parece com isso, né? É aquela que vibra em direção perpendicular à sua propagação, tá certo? Uma onda transversal. Então, aprendemos a identificar a amplitude e a oscilação completa nessa onda. A gente geralmente chama isso aqui de oscilação positiva, essa que está para cima, e oscilação negativa, essa que está para baixo. Isso não é oficial, não. É só para deixar mais fácil de entender. Tá certo? Então, a gente tem aí, né, essas propriedades numa onda transversal. Agora, a gente vai ver as mesmas propriedades em uma onda longitudinal. Que, lembrando que a onda longitudinal é aquela que vibra na mesma direção que se propaga, tá certo? Então, elas fazem aí um ângulo de 0 graus. Então, a amplitude dessa onda, vocês identificam, deixa eu colocar vermelho, vocês identificam como sendo a altura dela também no eixo, tá certo? Não tem um cinzinha, não. Acho que o branco deve dar, porque o fundo é cinza. Ó, finjam que isso aqui é uma reta, tá bom? Vocês finjam. Vamos fazer vista grossa. Fingir que esse aqui é o eixo dessa onda. A amplitude dela continua sendo a altura dela do eixo para cima ou a altura dela do eixo para baixo, tá certo? Amplitude. Agora, aliás, faltou dizer uma coisa da outra onda, eu preciso voltar aqui. Porque eu vou explicar isso na outra, né? Vocês precisam saber que esse topo da onda aqui, ó, topo aqui em cima, que tá em azul, a parte mais alta dela se chama crista. Certo? Essa partezinha mais alta da onda se chama crista. E essa partezinha mais baixa aqui se chama vale. Tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, que eu lembrei agora. Então, crista é o topo da onda e o vale é essa parte mais baixa da onda também. Tudo certo até aí? Vou esperar que sim. Sim, professor. Sim, professora. Então, crista está em cima, vale está embaixo da onda. Professora, Pode falar. desculpa pedir outra vez, mas dá para explicar mais uma vez que meu áudio cortou outra vez aqui. Nessa parte da crista e de vale? Sim, sim. Certo. Eu só falei que a crista é essa parte mais alta da onda, tá certo? Essa parte do topo. Cada ponto desse em cima se chama crista.
E cada um desses pontos mais baixos das ondulações se chama vale, certo? Ah, certo. Obrigado, professora. Show. Então é isso. Crista em cima, vale na parte de baixo. Além disso, eu ainda quero mostrar para vocês o que é um comprimento de onda. Então aqui em azulzinho a gente aprendeu o que são cristas e vales. E agora aqui eu quero que vocês... Eu vou marcar de que cor? Eu acho que alguém pediu para participar, eu escutei uma zoada. Pareceu mesmo. Então, eu vou mudar de cor, eu vou deixar preto mesmo. Em preto, eu quero que vocês... Eu só não botei preto. Em preto, eu quero que vocês conheçam o comprimento. Professora, Ian tá pedindo pra você aceitar ela. Não apareceu? Apareceu? Ah, apareceu. Deu certo? As duas entraram, gente? Eu nem... Acho que entraram, deu certo. Então, vamos voltar aqui. Eu quero que vocês conheçam o comprimento de onda. O símbolo dele vai ser esse aqui, ó. Esse é o símbolo para comprimento de onda. É como se fosse um Y ao contrário, de cabeça para baixo, tá certo? Esse é o símbolo para comprimento de onda. No Sistema Internacional de Unidade, a medida dele é 1 metro, tá certo? Metro. Como qualquer medida de comprimento, de distância, né? Agora, como é que você olha para uma onda transversal e identifica o comprimento de onda dele? Você tem 3 modos diferentes de identificar o comprimento de onda em uma onda transversal ou longitudinal. Você pode ir de uma crista até a outra. Então, ó, se você medir essa distância entre as duas cristas, você vai ter um comprimento de onda, tá certo? Se você também tem outra opção de medir de um vale para o outro. Então, se você medir de um vale para o outro, você vai ter a medida do comprimento dessa onda. Lembrando que vai ser exatamente a mesma medida, tá certo? Tanto faz qual jeito você escolhe para medir. Então, você tem aí, você pode medir o comprimento de onda, determinar um comprimento de onda medindo a distância entre as cristas, medindo a distância entre os vales e também medindo a distância do começo até o final do ciclo da onda, ou seja, dessa ondulação. Estão entendendo? Sim, professor. Então, vocês têm aí essas 3 formas diferentes de medir o comprimento de onda. Pelas cristas, pelos vales ou pela oscilação da onda. Tá certo? Então, vamos seguir agora para fazer essas mesmas análises na onda longitudinal. Então, a amplitude vai ser a altura também, certo? Do eixo para cima ou do eixo para baixo. Agora, a gente vai ter aqui 2 pontos diferentes. Eu vou pegar um marca-texto, que eu vou marcar aqui de verdinho essa área que corresponde, seria a nossa crista, tá certo? Da outra onda. Mas aqui, na onda longitudinal, a gente chama isso de região de compressão. Certo? Região de compressão. Agora eu vou pegar o marca-texto de volta, marcar de outra cor e... Não, peraí. Volta, cancela. Aqui, ó.
Todos esses pedacinhos aqui que tem bastante partículas, estão vendo que elas estão bem juntinhas, comprimidas uma na outra, chama de região de compressão. Todas elas aqui são regiões de compressão. Equivalente à crista da outra onda, tá certo? E aqui essa região aqui, ó, que tem poucas partículas, tá vendo? Essa região que as partículas são bem espalhadas, aqui, ó, a gente chama elas, deixa eu passar para a caneta, a gente chama elas de região de esqueci errado, escrevi errado, quer dizer. Rarefação, certo? Essa região de rarefação é porque nessa região a gente tem o ar rarefeito. Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Significa que a gente tem poucas partículas de ar ou da matéria que seja que essa onda longitudinal esteja se propagando, tá certo? Porque a onda longitudinal, ela se propaga por meio de materiais, né? E quando ela faz isso, que é o exemplo do som, ela precisa deslocar, sim, uma quantidade de matéria, se ela vai empurrando uma a outra. Então, o que acontece é, quando ela empurra, ela gera uma região de compressão. Assim que ela empurra, ela junta uma quantidade de matéria. Então, gera uma região de compressão. E quando ela volta ao normal, para empurrar o outro lado, aí ela gera uma região de rarefação, certo? Essas partículas indo e vindo, tá certo? Então, é o equivalente ao vale da onda transversal. Então, a gente viu a amplitude, viu a região de compressão e a região de rarefação. Agora, a gente vai ver o ciclo completo dessa onda. O ciclo completo da onda longitudinal é a mesma coisa da onda anterior, certo? É o ato da fonte, no caso aí esse alto-falante. É a fonte empurrar para frente, ir para trás e voltar para a posição inicial. Então, tecnicamente, vai ser uma região de compressão, que é o momento que ela empurra, e uma região de rarefação, que é quando ela volta lá para trás, tá certo? Então, isso aqui é o ciclo ou ondulação, certo? Completa. Ciclo ou ondulação completa de uma onda longitudinal vai ser uma região de compressão mais uma região de rarefação. Estão entendendo até aí? Até aí, sim. Ok. Então, a gente vai agora para o comprimento de onda. A gente vai agora para o comprimento de onda. Que a gente chama, usa esse símbolozinho aqui, ó, para representar. O comprimento de onda de uma onda longitudinal é medido da mesma forma da onda transversal. A gente pode medir ele como sendo de uma região de compressão até outra, certo? Pode ser medido de uma região de rarefação até outra, ou pode ser medido pela oscilação completa, que vai ser justamente uma região de compressão mais uma de rarefação. Se a gente pudesse medir uma réguazinha aqui, em cada um desses traços que eu fiz, a gente ia ver que eles tinham exatamente a mesma medida. Só estou falando isso para vocês lembrarem que não está mais certo um do que outro. Tanto faz se você quer olhar
pelas regiões de compressão, pelas regiões de rarefação ou pelo ciclo completo, pela ondulação completa. Você sempre vai escolher aquele que você quer ou aquele que é mais conveniente, né? Aquele que o problema deixou de um jeito mais fácil de identificar. Tá tudo certo até aí ou vocês precisam que eu repita? Tá tudo certo, mas professora, essa onda longitudinal, ela tem 5, 6 ou 7 regiões de rarefação? De rarefação? Sim. Vamos ver, a gente tem uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, porque a gente junta esses dois, certo? Pronto, tá certo. No caso, junta as duas metades. Junta as duas metades, a gente tem a 6ª região de rarefação, tá certo? Tá certo, entendi. Obrigado. Tem alguém falando aqui. Alguém falou no WhatsApp pedindo para eu aceitar a chamada. Eu acho que eu já aceitei, né? Porque já faz tempo. Ah, foi Kézia, aceitei. Deu certo. Pronto. Deixa eu passar o carro do mercado aqui, da bodega velha. Ok. Vamos continuar. Isso aqui, eu coloquei esse próximo slide. Foi só mesmo... Gente, chegou mais alguém. Ai, não, alguém falou no chat. Mas isso tem um espaço limitado? O quê? Não entendi. Não entendi, John. A propagação da onda, ela é limitada? É isso que ele está perguntando. Ah, tô entendendo. Depende. Porque, por exemplo, uma onda numa corda, que é esse exemplo aqui da pessoa segurando uma corda e fazendo uma ondulação. Ela tem um limite do tamanho da corda, né? A mesma coisa da mola, tem um limite no tamanho da mola. Agora, sim, já uma onda eletromagnética, ela vai até onde der. Até onde ela chega lá. É porque geralmente, a gente sempre pega uma porção dessa onda para analisar. É como se a gente cortasse um pedaço dela, tirasse uma foto só daquele pedaço e analisasse aquilo, entendeu? Mas a gente tem situações diversas. A gente tem situações onde a gente vai ter um frame dessa onda, onde a gente vai ter uma onda limitada e a gente vai ter também uma onda que vai até o infinito, certo? A gente tem aí situações mais diversas que você pode imaginar. Mas, geralmente, o fato dela ser limitada ou infinita interessa zero para esse assunto de comprimento de onda, de medir frequência, medir período, que a gente vai aprender já já. Velocidade da onda não interfere, tá certo? Nesse contexto. Tanto faz a gente usar a onda toda, como usar só uns pedacinhos dela. Dá na mesma coisa. Professora, tem alguém perguntar em casa. Jesus! Não chegou aqui, não. Porque quando chega sempre faz um sonzinho e... Não chegou. Quando chegar eu volto. Então, eu coloquei esse slide aqui, gente. Foi só para vocês identificarem como elas se parecem. Tá vendo? A região de vale ou de crista da onda transversal, ela é equivalente à região de compressão da onda longitudinal, tá certo? São equivalentes. Então, aqui a gente tem crista e região de compressão, tá vendo? Estão sempre equivalentes uma à outra. E a gente tem aqui, ao contrário, a parte do vale vai ser sempre equivalente à região de rarefação. Então, cristas são equivalentes a regiões de compressão e os vales são equivalentes às regiões de rarefação. Agora chegou alguém. Certo? Deu para entender? Sim. Ótimo, então vamos seguir a vida. Aqui eu coloquei uns exemplos para ver se vocês entenderam mesmo ou estão só de onda comigo. Eu quero
que vocês meçam. Vocês vão... Não sei se dá pra dar zoom aí, o que nada acontece. Mas vocês vão medir aqui. Isso aqui vai ser na onda A, tá certo? Na onda A. Vocês vão medir a amplitude dessa onda. Vão medir o comprimento dessa onda. E vão medir o ciclo, ou a oscilação dessa onda. Certo? Isso aqui tudo da onda A. Tudo da onda A. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Vão ver a amplitude da onda B, comprimento de onda da onda B e o ciclo, ou ficou parecendo sido, né? Onda B. Vamos lá. Identifiquem aí a amplitude dessa onda. Da onda A, certo? Vamos fingir que cada lado desses quadradozinhos medem 1 centímetro. Cada lado desse mede 1 centímetro. Então, a gente tem 2 centímetros de amplitude. Não dá? Perfeito. A gente tem 2 quadradinhos desses, tá vendo? 2 quadradinhos. Então, a amplitude dessa onda A vale 2 centímetros. Perfeito. E o comprimento de onda dela? Sete centímetros. Vamos contar. Vamos lembrar aqui, eu vou mudar a cor para não misturar. Vamos lembrar que o comprimento de onda a gente pode medir pelo ciclo, pelas cristas ou pelos vales. Eu vou medir pelos vales, tá certo? A gente tem o vale. A gente vai medir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quase lá. Então, a gente tem aí o comprimento de onda dessa onda A são 8 centímetros. Tudo bem até aí? Sim. E o ciclo completo dessa onda? Nós temos 2 ciclos completos. 2 ciclos completos. Isso aí. A gente tem o primeiro aqui, ó. Só que ele falta um pedacinho que a gente vai pegar daqui, né? Tá vendo? A gente tem o ciclo 1, amarelo. E a gente vai ter o segundo ciclo completo, que é essa região verde aqui. Então, quantos ciclos essa onda tem? 2, né? A gente tem aí 2 ciclos completos. Lembrando que um ciclo é isso, viu, gente? Uma ondulação inteira positiva com uma ondulação inteira negativa. Agora, a medida, quanto mede essa distância de um ciclo completo, já é um comprimento de onda, tá certo? Se vocês forem contar aí, vai dar 8, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Dá 8 centímetros se você for medir o comprimento desse ciclo. Mas para a gente contar os ciclos, a gente conta quanto positivo e negativo junto tem completinho nessa onda, tá certo? Agora a gente vai fazer isso na onda B. Amplitude da onda B. Me digam aí. 4 centímetros. Temos 1, 2, 3, 4. Isso, a amplitude dessa onda é de 4 centímetros. E o comprimento dessa onda? Também é 4 centímetros. Também 4 centímetros. Vamos lá. A gente vai ver de uma crista para outra, porque tá mais fácil, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 centímetros. Exatamente.
Se a gente for ver pelos vales, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 centímetros também, certo? Então, tanto faz aí o que danado você escolhe para medir. Vai dar sempre 4 centímetros, certo? E os ciclos dessa onda é que a gente vai ver agora. Uma ondulação começa pela negativa, né? Então, a gente vai pegar uma ondulação negativa e uma positiva. Então, aqui a gente tem a primeira ondulação. A gente agora vai medir a segunda. Segunda ondulação. Uma positiva e outra negativa. Pronto. Agora a gente vai medir a terceira ondulação. Pronto, aqui está a terceira ondulação. E quando a gente vem para essa última ondulação aqui, ó, que tem na onda, se vocês perceberem, tem um negativo completo, mas quando a gente vai terminar aqui, a gente não dá para terminar, tá vendo? Fica incompleto por um fiozinho de nada. Então, a gente não tem o quarto ciclo completo, a gente não tem a quarta oscilação completa. Então, vocês podem aproximar, certo? Vocês podem aproximar isso. Ou vocês colocam só o completo, é porque vai depender muito, assim, da pergunta. Se eles pedirem oscilação completa, a gente só pode dizer que essa onda aqui tem 3 oscilações completas, 3 ciclos completos, tá certo? A região verde, a amarela e a azul. A roxa não está completa. Vocês poderiam colocar, sei lá, 3,8, 3,9 ciclos, porque está quase no finzinho. Você ia ter que fazer aqui, dividir, por exemplo, um ciclo por 4 para ver quanto ficava faltando. Fica faltando muito pouco, certo? Mas, completo, a gente só tem 3. Entenderam isso aí? Sim. Sim, professora. Certo. Ok. Então, agora, vamos para o próximo. Que horas são? Tá. Então, aqui, eu só coloquei esses slides para definir, deixar escrito, certo? Porque eu só falei, só rabisquei. Mas aqui está a definição. Amplitude é a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio. O nível de equilíbrio é isso aqui, né, gente? O eixo. Nível de equilíbrio ou eixo dessa situação. Então, a distância entre a crista ou o vale até esse eixo, né? Nada mais é do que a amplitude dessa onda. Então, tá escrito aí, porque caso vocês precisem retornar nos slides e ver isso de forma escrita, de um jeito mais claro, tá aí, tá certo? O período dessa onda, isso eu não expliquei para vocês e vou falar agora. O período da onda, porque ele não é identificado só de olhar para a onda, né? Que era o que a gente estava fazendo antes. A gente estava olhando para a onda e identificando essas coisas. O período não dá para a gente fazer isso. O período, ele vai ser o tempo, o intervalo de tempo necessário para que a fonte faça uma oscilação completa. Ou seja, vocês já sabem identificar uma oscilação completa, não sabem? Vai ser, ó, essa oscilação completa aqui, ó, vai ser esse ato da fonte fazer todo aquele caminho que eu disse para vocês. Fazer a oscilação completa, que é sair do nível de equilíbrio, né? Sair do eixo, subir, descer até lá o vale e depois voltar para o nível de equilíbrio de novo. Então, em termos de visão aqui, a gente forma isso.
A gente forma uma ondulação positiva e outra negativa. Tá certo? Então, isso é uma oscilação completa. Mas o período vai ser justamente o tempo que essa fonte demora para fazer isso. O tempo que ela sai do nível de equilíbrio, sobe lá para a crista, desce para o vale e volta para o nível de equilíbrio. Então, se você colocar um termômetro, se você colocar um cronômetro e medir, marcar esse intervalo de tempo, aí você vai ter um período, certo? O período, falando de novo, né? Período é o tempo que a fonte demora para fazer essa oscilação completa. Tá certo? Até aí? Vocês querem Professora, exemplos? mas a gente também pode calcular o período como o tempo de uma crista até ocupar outra, não pode? Pode, porque é a mesma medida, tá certo? Isso é a mesma medida. Porque o ciclo não mede um comprimento de onda, né? Não é isso? Sim. É. E um comprimento de onda também é de uma crista para outra, também é de um vale para o outro. Velocidade sempre vai ser distância pelo tempo, né, gente? Então, para uma mesma onda que está viajando na mesma velocidade, para uma mesma distância, então o tempo sempre vai ser o mesmo. Então, o período sempre vai ser o mesmo, tanto de uma oscilação completa, como de uma crista para outra, quanto de um vale para o outro. Tá certo? No caso, o período vai ser o tempo igual a 1, que no caso vai ser a oscilação dividido pela força, é? Frequência, que vocês vão aprender o que é já. É a frequência da onda. Eu coloquei essa fórmula matemática aqui, tá certo? Porque a gente vai usar ela bastante nas próximas aulas, mas por agora a gente vai usar de uma forma bem simples, tá certo? Aplicação direta. Porque é a última aula de conteúdo antes da prova, eu não quero sobrecarregar vocês, não. Então, eu só quero que vocês saibam isso. Período é o tempo necessário para a onda fazer essa oscilação completa. Ou vocês podem também dizer que é o tempo necessário para que a onda percorra a distância equivalente a um comprimento de onda. Ficou escrito muito assim, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Que você pode dizer que o período, então, vai ser o tempo necessário para a fonte fazer essa oscilação completa ou simplesmente percorrer a distância de um comprimento de onda, tá certo? Tá, Sim, professora. Tá, deixa eu só escrever então aqui, que isso aqui é o período. Isso aqui é o número 1 mesmo. E esse aqui é a frequência. Que a gente vai ver agora o que é. A frequência é o número de ciclos feitos pela onda em um intervalo de tempo. Que esse intervalo de tempo pode ser, por exemplo, um período, né? Mas tanto faz. Por exemplo, a gente tem aqui, nesse exemplo, vocês estão vendo que ele está medindo o ciclo pela crista? Estão vendo? Está medindo o ciclo pelas cristas, porque tanto faz. Bom, é sempre a mesma medida. A medida de um comprimento de onda. Então, ó, prestem atenção nisso, gente. A ondulatória é difícil por causa dos conceitos. Um ser tão misturado dentro do outro. Então, são só detalhes que separam eles. Vocês precisam prestar atenção. A frequência vai ser o número de ciclos feitos em um determinado intervalo de tempo.
Por exemplo, nesse aí que está escrito, a gente tem 3 ciclos, ok? Então, se eu disser para vocês que isso aí aconteceu, esse frame aí, esse pedaço dessa onda, aconteceu no intervalo de 5 segundos, eu vou dizer para vocês que a frequência dessa onda vai ser essas 3 ondulações dividida pelos 5 segundos. Estão entendendo? Sim. Então, por exemplo, um problema tal, disse aí, essa onda foi identificada em 5 segundos. Aí vocês vão lá e contaram que tem 3 oscilações nessa onda. Então, a frequência dessa onda vai ser 3 oscilações. Vou até escrever. Oscilações dividido por 5 segundos. O tempo sempre vai estar em segundos, tá certo? Em 5 segundos. Então, ó, a frequência vai ser 3 dividido por 5. Que eu não tô achando, vou pegar a calculadora aqui do celular, porque eu não vou fazer essa conta na mão, não. Vai dar 0,6? Não sei. 3 dividido por 5, 0,6. Eu acertei a conta, mas eu nunca confio na conta que eu faço de cabeça. Então, frequência é 0,6. Eu vou colocar em vermelho aqui a unidade do Sistema Internacional da Frequência, Hz, mais conhecido como Hertz. Tá certo? Até aí? Certo. Ou começou já a bagunçar? Essa aqui é a fórmula que a gente usa se o problema tiver dado pra gente, tiver o desenho dele, né? A gente puder contar aí o número de ondulações. E ele disser o tempo que eles mediram ali, aquela onda que está aparecendo na imagem. Agora, se, por exemplo, ele não disse nada disso, e ele contou o período dessa onda, se ele disse pra gente, o período da onda, a gente também acha a frequência usando a fórmula anterior. A fórmula de período mesmo, não é 1 sobre a frequência? Então, a gente pode fazer aqui meio por extremos, né? Oi. Professora, tem um aluno aí querendo que você explique de novo aí no chat. É a parte das oscilações e dos segundos. Ok, explique de novo, professor. Explique de novo a parte de oscilações e dos segundos. Na hora. Deixa eu apagar tudo aqui. Pera aí. Pronto. A gente tem... Vamos pensar na definição. A definição de frequência é o número de ciclos feitos pela onda em um intervalo de tempo, certo? Lembrando que o ciclo da onda vai ser toda aquela ondulação positiva e outra negativa, ou também pode ser medida de uma crista para outra ou de um vale para o outro, porque o ciclo da onda ele tem o comprimento de um comprimento de onda, tá certo? Ele mede um comprimento de onda. Então, você pode escolher aí o jeito que você quiser medir. Tanto você escolhe como mede a onda, o comprimento dela, como você escolhe como conta os ciclos, entendeu? Tanto faz. Então, ó, nesse exemplo já veio pronto, dizendo que tem 3 ondulações, 3 ciclos, tá bom? Então, a frequência, a gente pode medir ela, em termos matemáticos, a gente pode medir ela de 2 formas. Ou, se a gente souber o período dela, que a gente usa aquela fórmula anterior, que tem no slide anterior, né? Só fazendo meio por extremos, né? A gente consegue achar a frequência dela se a gente souber o período. A gente faz 1 e divide pelo número do período dela e acha a frequência. Ou a gente pode usar em termos de oscilações e do tempo que mediu-se essas oscilações. Vamos, por exemplo, eu estou dizendo aqui nessa imagem, o meu problema diz que essa é uma onda tal, uma onda A,
que foi medida no intervalo de tempo de 5 segundos. Então, essa onda A foi medida em 5 segundos e a gente obteve essa foto dela aí, tá bom? Então, a gente, olhando a foto, a gente contou que ela tem 3 ciclos completos. Um que vai daqui até aqui, tem 1, 2 e 3 ciclos completos. A gente contou. Então, a gente também pode achar a frequência dessa onda com essas informações, sendo o número de ciclos dessa onda dividido pelo intervalo de tempo que foi medido a onda, certo? Pode ser qualquer um. Então, a gente faz o quê? Vou deixar de preto para ficar igual. O número de ciclos dessa onda A foi 3 ciclos dividido pelo intervalo de 5 segundos, tá bom? Então, isso aqui dá 0,6 Hz, que é a unidade de frequência, certo? Deu para entender essa parte ou não? Deixa eu voltar lá pro chat que você disse que não fala no microfone, né? Deu para entender, Amanda? Sim? Valeu. Então, de novo, frequência vai ser o número de ciclos feitos em um intervalo de tempo. Então, você pode medir ela tanto se você já souber o período, ou se você souber o intervalo de tempo que aquela imagem ali foi registrada. Então, é só você contar o número de ciclos e dividir por esse tempo. Tudo certo? Percebam, gente, a sutileza da diferença entre período e intervalo de tempo. Tudo mede algum tempo, só que é diferente. O período é só o tempo de um ciclo, é só o tempo de uma oscilação. Enquanto o intervalo de tempo é o tempo de todas aquelas oscilações que aparecem na imagem. Estão entendendo? Entenderam assim a sutileza da diferença entre eles? Sim, professora. Sim, professora, sim. Certo. Então, vamos lá. E aqui, né, a definição de comprimento de onda, dizendo que é a distância que a onda percorre durante um período. Que a gente já chegou a essa conclusão, não foi? Que o período, ele percorre em um comprimento de onda, que você pode medir de uma crista para outra, de um vale para o outro, ou, que está faltando aqui, de um ciclo completo, tá bom? Então, tanto faz aí qual dos três você quer medir, tudo vai dar a mesma medida que é o comprimento de onda. E aqui a gente chega na velocidade de onda. A velocidade da onda é a rapidez com que a onda se propaga em determinado meio. Então, aqui foi só uma retomada matemática que vocês já viram aí ao longo do ensino médio. A gente sabe que velocidade é a distância percorrida pelo intervalo de tempo, não é? Essa é a velocidade. Só que aqui, qual é a distância percorrida por uma onda em um intervalo de tempo? Quando a gente substitui esses termos para termos de ondulatória, a gente vai ter que essa distância é o comprimento de onda e esse tempo é o período dessa onda, tá bom? Lembrando que o período é o tempo de um comprimento de onda, que ela percorre um comprimento de onda completo. Então, a velocidade dessa onda pode ser medida assim. Um comprimento de onda dividido pelo período. Mas, vou até colocar uma seta assim. Essa vai ser uma seta de ida, porque a gente só mudou os termos, certo? Vou deixar escrito porque eu sou chata. Mudou os termos. Então, a gente só mudou os termos e chegou na fórmula seguinte. Comprimento de onda dividido pelo período.
Mas essa outra seta tá de ida e de volta, porque é só a gente pode migrar entre elas, tanto faz uma das duas. Porque vocês vão lembrar, deixa eu mudar de cor, que isso aqui vai ser só um rascunho. Deixa eu pegar esse período aqui e arrastar ele para cá. Vocês lembram que período é 1 sobre a frequência? Não lembra? Sim. E o contrário também, pegando a frequência. É o contrário, é 1 sobre o período, né? Só a gente inverter esses dois bonitinhos aqui, né? Quando a gente inverte, a gente chega na fórmula da frente. Então, repare nesse todo que eu estou fazendo aqui, ó. A velocidade pode ser o comprimento de onda. Aí, para ele estar dividido pelo período, eu não posso separar ele aqui e fazer 1 sobre o período? Não posso? Não. Pode. Então, quando eu separo, dá na mesma, viu, gente? Não muda nada. Quando eu separo esse 1 pelo período, vocês devem perceber que 1 pelo período é exatamente a frequência, tá vendo? Aqui, ó, 1 pelo período, tá vendo? Então, eu posso também escrever a velocidade da onda como sendo comprimento de onda vezes a frequência. Toda essa volta, toda essa balela, foi só dizer para vocês que a gente pode usar essas duas formas. A gente pode usar comprimento de onda dividido pelo período ou comprimento de onda vezes a frequência. Tudo certo? Sim. Sim. Não senti muita segurança. Eu sei, professora, você explicaria só mais uma vezinha? Só para. Para deixar melhorzinho, mais amarradinho, né? Vamos lá, vou apagar tudo de novo. Então, ó, velocidade da onda é a rapidez com que ela se propaga em determinado meio. Essa definição aí é exatamente a definição de velocidade, né, gente? A rapidez com que um móvel se desloca no passar do tempo. Então, ó, só que esse móvel é uma onda. Então, é a rapidez com que ela se propaga naquele determinado meio que ela tá. Então, como a gente está falando de onda, esse espaço que ela percorre em um determinado tempo é o comprimento de onda, ou seja, o espaço que ela percorre é o comprimento de onda. E o intervalo de tempo para essa onda percorrer um comprimento de onda é chamado de período. Tá certo até aí? Sim, Tá, professora. sim. Tá, sim, professor. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui o comprimento de onda dividido pelo período dessa onda, que é justamente o tempo que a onda leva para percorrer essa distância que equivale ao comprimento de onda, tá bom? Então, quando a gente analisa as fórmulas que a gente já tem de período, a gente vê aqui, né? Isso aqui eu puxando um rascunhozinho paralelo. Vou puxar aqui para essa região. Então, a gente analisando a fórmula que a gente já tem, que é que frequência é igual a 1 sobre o período, né? Que inclusive a gente pode fazer, né, meios por extremos e ter também que o período é igual a 1 sobre a frequência. Isso aqui é só mudando a fórmula de lugar. Quando a gente olha para essa situação, a gente pode vir aqui para essa fórmula que diz que a velocidade é comprimento de onda dividido pelo período. A gente pode reescrever ela assim, ó, 1 sobre o período. Porque matematicamente falando, a gente não muda nada, certo? Se a gente fizer essa multiplicação aí, a gente volta para o termo inicial, comprimento de onda dividido por período. Então, a única coisa que a gente fez aqui foi pegar esse pedaço
e substituir pela frequência, tá vendo? Porque é igual 1 sobre o período. A gente só substituiu esses termos. Eu tirei o 1 sobre o período e coloquei a frequência no lugar. Certo? Que foi essa segunda etapa aqui, ó. Certo? Só substituir. Deu para entender melhor? Eu sim, professora. Gente, mas tô falando assim, eu sei que vocês podem ficar meio encabulados de dizer que não entendeu de novo. Mas tá aí uma pessoa que não tem besteira? Eu apago tudo e de novo e explico de novo. Só vocês falar. Ah, agora, antes eu tinha ficado um pouco confuso. Falei, vai, mas agora eu tô me ligando. Mas e aí, o restante de vocês? Esperar pelos exercícios. É melhor usar a segunda forma, menos confusa, a Franciele disse. Professora, no chat estão pedindo para explicar só mais uma vez. Disseram? Ah, sim, Lucas falou agora. Explica na hora. Vamos lá. A velocidade da onda vai ser sempre a rapidez com que ela se propaga em um determinado meio. Ou seja, a rapidez com que ela se desloca em um determinado tempo, tá certo? Ó, que ela se desloca em um determinado tempo. Então, presta atenção nisso. Só que isso aqui é o termo geral para velocidade, certo? É a rapidez com que um corpo se desloca em um determinado tempo. Mas quando a gente traz isso, essa ideia, para a ondulatória, a gente vai um pouquinho mais, a gente vai só substituir esses termos pelos que a gente já conhece em ondulatória. Por exemplo, o deslocamento que ela faz em um determinado tempo, a gente chama de o comprimento de onda, ou seja, porque o comprimento de onda é a distância que essa onda percorreu em um certo intervalo de tempo, que a gente chama de período, certo? Porque em ondulatória, período é o tempo que a onda demora para percorrer a distância de um comprimento de onda. Tá certo? Então, ó, a gente só tá, vamos dizer assim, a gente só tá fazendo uma alteração de termos, mas a ideia física de velocidade continua a mesma. Distância percorrida pelo tempo, tá bom? Que demora para percorrer essa distância. Nesse caso, a distância é um comprimento de onda. E o tempo que uma onda demora para percorrer um comprimento de onda é justamente o período dessa onda, tá bom? Então, ó, a gente só está substituindo termos, mas a ideia física de velocidade permanece inalterada, tá bom? Então, a gente tem aqui o comprimento de onda pelo período dessa onda. De novo, período vai ser o tempo que a onda demora para percorrer a distância de um comprimento de onda, tá bom? Então, quando a gente pega os números, né? A gente está falando de números agora. Quando eu pego um comprimento de onda e divido pelo período dessa onda, eu tenho a velocidade de propagação dela, tá bom? É a mesma unidade do Sistema Internacional, certo? Da velocidade lá do primeiro ano. É metro por segundo, tá bom? Mesma unidade. Então, a gente pode voltar umas casas, mais conhecidos como slides, a gente pode voltar aí para dar uns passos para trás e lembrar da definição de período. Olha aqui a definição de período. Tá vendo a fórmula? É 1 dividido pela frequência. Se a gente passar aqui para a frequência, a gente também pode inverter, dizendo que a frequência é igual a 1 sobre o período. Então, ó, o que eu fiz aqui foi deslocar essa fórmula, eu desloquei, presta atenção. Eu mantive o comprimento de onda aqui e desloquei esse período para cá, ó. Tá vendo? Eu desloquei ele para cá. Tirei ele aí de baixo do comprimento de onda e coloquei ele ali numa fraçãozinha vizinha, certo? Eu desloquei de um para o outro. Deixa eu colocar aqui também.
Foi só feito esse deslocamento. Então, quando a gente faz isso, esse 1 dividido pelo período é exatamente a definição matemática de frequência, certo? Porque frequência é igual a 1 dividido pelo período. Então, ó, eu substituo sobre o período por F, certo? Então, ó, o que aconteceu foi, a gente fez uma substituição de 1 sobre o período pela frequência, certo? Porque é a definição matemática deles mesmo. A gente não está fazendo nada novo, não, é só substituir mesmo. Então, quando a gente faz essa substituição, a gente chega na fórmula vizinha, certo? Que é a velocidade da onda, a velocidade de propagação da onda, também pode ser medida como comprimento de onda vezes a frequência, lambda F. Tem uns macetezinhos aí para decorar essas fórmulas, mas eu não lembro. Mas eu lembro que tem alguma coisa com lambda, lamber não sei o que, não me lembro o que é. Porque esse símbolozinho de comprimento de onda é o lambda, tá certo? Letra grega. Então, a gente tem aqui velocidade, pode ser comprimento de onda dividido pelo período ou comprimento de onda vezes a frequência. E como a menina tinha dito lá atrás, no chat, que eu esqueci o nome dela, Franciele, ela tinha dito que achava a segunda forma, né, essa aqui, ela achava a segunda forma mais fácil. Também acho. Eu acho que a maioria de nós acha mais fácil multiplicar do que dividir, né? É mais fácil, mais simples, mais fácil até de lembrar. Mas o que determina mesmo qual das duas a gente vai usar é o problema. Vocês precisam saber das duas, porque o problema pode te dar o período ou te dar a frequência. Então, você precisa saber as duas formas, porque quem vai determinar qual delas usar é justamente o problema, né? A gente já passou um bocadinho da hora da aula. A gente vai fazer a revisão da pré-avaliação, né? Porque a gente vai fazer... Essa revisão vai ser na semana que vem, tá certo? O dia eu não sei, porque ainda vai ter o cronograma, né? Vocês sabem como funciona. Deixa eu interromper a gravação só para não